Então, ó, deixa eu colocar desse lado aqui. Como eu falei para vocês, então, a principal característica da... Perdão. A principal característica, então, do que a gente fala de coordenação nervosa é a presença de uma célula chamada neurônio, tá? Então, ela é comum a todos os seres vivos que apresentam sistema nervoso, lógico, né? E é por esse motivo que os organismos conseguem perceber o ambiente onde eles estão, tá? Isso se dá através dos chamados impulsos nervosos, tá? Então, é uma característica importante. E isso se dá através desses neurônios, tá? Que apresentam essas estruturas. Então, o neurônio, ele é formado por três partes básicas. O dendrito, tá? O corpo celular e o prolongamento, que é chamado de axônio, tá? E o impulso nervoso, ele sempre se propaga na mesma direção e sentido, ou seja, sempre o impulso nervoso será dendrito, corpo celular e axônio, tá? Essa estrutura chamada de extrato mielínico ou bainha de mielina, ela é uma camada isolante, ou seja, ela funciona, ela tem a mesma função e funcionamento dos fios, né, do revestimento dos fios, ok? Então essa é uma característica bastante importante que vocês não podem esquecer. Agora, a disposição dos neurônios nos organismos, ela é diferente. Então, quando eu pego, por exemplo, um quinidário, né, que é uma água viva, o quinidário ele apresenta uma rede, né, cheia de neurônios, mas sem o que a gente chama de lateralidade, ou seja, ele não tem percepção de esquerda, direita, anterior e posterior, nenhuma. Um outro detalhe importante é que a liberação de cada vez que ocorre um impulso nervoso, os dendritos eles se ramificam para tentar encontrar outros neurônios. Cada vez que um neurônio recebe um impulso nervoso, ele pode gerar até 1000 conexões com novos neurônios, tá? Isso faz da nossa rede nervosa dos mamíferos a mais complexa e a mais difícil de ser copiada em memória. Nenhum computador chega nem perto do que o nosso cérebro é capaz de fazer. Só que o impulso nervoso, ele se propaga através de substâncias feitas de proteína, chamadas de neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores, eles são liberados e são recebidos pelos receptores do neurônio seguinte, tá? Do dendrito do neurônio seguinte. Então, essa é uma característica bastante importante e que vocês não podem esquecer, tá? Já os gânglios, eles são assim porque eles são aglomerados de neurônios, tá? Então, os primeiros organismos, no caso os invertebrados, que são os primeiros grupos que existem, isso é uma coisa que eu comentei em algumas aulas com vocês e no vídeo também, a grande sacada do desenvolvimento dos organismos é exatamente essa palavra que está em negrito, chamada de cefalização, tá? A cefalização é o início da formação de uma estrutura que a gente carinhosamente chama de cabeça. E aí, se você observar os seus órgãos sensoriais, visão, audição, tato e olfato e paladar, elas estão concentradas numa única região que é a sua cabeça. Então, aqui você observa a rede nervosa de um quinidário, que é um selenterado. Aqui você observa, né, um cordão, um anel nervoso e cordões nervosos, que é de um equinodermo. Aqui numa planária, que é um plateuminto, você tem gânglios cerebrais e cordões nervosos ventrais. Aqui você tem o cordão nervoso e dois gânglios cerebrais de uma minhoca, que é um anelídeo, tá? E aqui você observa os gânglios cerebrais ou cerebroides, os dois nomes estão corretos, tá? Uma cabeça bem organizada, a presença de olhos, antenas que servem para percepção sensorial, de um animal que é um diplópodo, é um artrópode, tá? Ele é parente das aranhas, das formigas, abelhas e etc. E ele apresenta um cordão nervoso ventral.
Então, a definição é se o cordão nervoso é ventral, dorsal e se eu tenho um aglomerado de neurônios que a gente chama de gânglio cerebral ou gânglio cerebroide. No caso da hidra ou anêmona, essa rede, vocês percebam que ela é espalhada, tá? Então, a gente fala de rede nervosa difusa, tá? Porque ela é totalmente espalhada, ok? E ele pergunta, né? Experimentos mostram que a velocidade da passagem do impulso nervoso em neurônios apresenta o extrato, é diferente da registrada em neurônios que não têm essa estrutura. Porque a função do extrato mielínico, né, ou bainha de mielina, é exatamente o quê? É exatamente isolar, ser um isolante elétrico, né, do impulso nervoso. Então, quais são os dois tipos de neurônios? A velocidade de condução, na verdade, são 3 tipos, tá? Nós temos neurônio motor, que é aquele do movimento, que eu estou fazendo aqui, ó, eu controlo, e neurônio sensorial, que é aquele que percebe as ações ambientais, tá? E ele fala, investigue qual dos dois tipos de neurônios a velocidade de condução de impulsos nervosos é maior, justifique sua resposta. É maior em neurônios sensoriais do que em neurônios motores. Por isso que às vezes você põe a mão no fogo e rapidamente você já tira, porque o controle nervoso, o neurônio sensorial, manda uma mensagem para o seu cérebro falando, olha, presta atenção que está quente, ok? E na tirinha ele fala, você acredita em vida inteligente fora do jardim? Aí esse cara fala, uau, achei 2 borboletas. Aí a aranha vira e fala, não. Então ele fala, as aranhas são confundidas com borboletas, o que causa indignação. No entanto, em relação à classificação, aranhas e borboletas apresentam semelhanças suficientes para serem posicionadas no mesmo grupo, que é o dos artrópodes. Como que eu diferencio borboletas de aranhas? Primeiro, borboleta voa, aranha não. Então, borboletas têm asas. Segunda coisa, borboletas têm 6 patas, aranhas têm 8. Borboletas têm 2 olhos. Aranhas podem ter de 2 a 8 olhos, tá? Borboletas têm antenas. Aranhas não têm, tá? Borboletas têm o corpo dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Aranhas não. Aranhas têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Cefalotórax é quando a cabeça e o peito do animal, ou tórax, que a gente fala, estão fundidos, formando uma coisa só, ok? Como se apresenta o sistema nervoso dos artrópodes? É um sistema nervoso ganglionar ventral. Eu tenho poucas espécies que têm sistema nervoso ganglionar dorsal, ok? Que diferença anatômica apresenta o sistema nervoso de artrópodes em relação a quinidários? Os artrópodes eles já têm cabeça, órgãos sensoriais bem desenvolvidos, né? Então, é importante. Enquanto os quinidários têm uma rede difusa, não tem sistema sensorial, tá? Desenvolvido, ele só tem uma rede nervosa. Em relação ao cordão nervoso, qual a posição que ele ocupa em invertebrados com simetria bilateral? Ele é um cordão nervoso ventral, tá? Ok? E, no caso, ele coloca aqui, né? Em partidas de futebol, recomenda-se a arbitragem interromper a jogada logo que 2 caras batem a cabeça, tá? Por que que tem essa preocupação? Pois, quando batemos a cabeça, pode acontecer um coágulo. Isso, e aí isso pode ficar mais sério, e aí o cara pode ter uma parada cardiorrespiratória, então ele tem que ficar bastante atento. E aí a gente entra no sistema nervoso dos vertebrados. Aqui está faltando o cérebro de um anfíbio, mas percebam e observando isso, vocês olham que o cérebro humano, o cérebro do mamífero, ele é muito mais dobrado. E eu falei no vídeo que quanto maior o número de sulcos, S-U-L-C-O... Boa tarde, professor. Oi. Não, só foi dar oi porque eu acabei de entrar. Ah, tá bom. Então, quanto maior o número de sulcos cerebrais,
mais complexo esse organismo é. Então, fica mais fácil dele conseguir desenvolver mecanismos de proteção, percepção do ambiente, entre outros, tá? Então, para cada cor, isso é legal, que ele colocou aqui, ó, cores diferentes. Então, observem o tronco encefálico de cada animal, ele é muito diferente, tá? O mais simples é o dos peixes. Aves e mamíferos já apresentam um cérebro muito mais desenvolvido e um cerebelo bem mais estruturado, tá? O cerebelo é responsável pelo tônus muscular, que é a capacidade do seu músculo permanecer na mesma posição, coordenação motora fina, tá? Memória aprendida, que é aquela expressão, uma vez que eu aprendi a andar de bicicleta, não esqueço nunca mais. Então, essas são características do sistema nervoso dos mamíferos, tá? Cérebro muito mais desenvolvido que dos outros organismos. Não significa, e eu discordo completamente a ideia do racional e irracional, beleza? Não existe essa de animal irracional e animal racional. O que existe são cérebros de características diferentes que permitem para esses indivíduos uma vida mais simples ou uma vida mais complexa. Um entendimento mais claro sobre o meio onde eles estão vivendo ou não. Então, depende muito. Outra coisa também que as pessoas têm hábito de falar. O homem é mais evoluído que o tubarão. Não, não é. O tubarão, ele tem estruturas que o homem não tem. Para vocês terem uma ideia, um tubarão branco consegue perceber uma gota de sangue em 1 milhão de litros de água. Então, ele sente o cheiro muito melhor que o homem, certo? As aves, algumas aves, enxergam muito melhor que a gente, tá? As águias, urubus, por exemplo, os condores, esses animais, eles conseguem enxergar uma presa até 800 metros de altura. Então, são bichos completamente diferentes. As serpentes, por exemplo, têm lá a sua língua bifurcada. Nós não temos a mesma percepção que ela. Elas enxergam mal, a gente até que enxerga bem. Então, para cada grupo de animais, há um desenvolvimento diferente. Então, a gente não pode cobrar essa característica. Tá? Então ele fala, né? Ao analisar os encéfalos dos diferentes vertebrados, que diferença importante você constata? Então a principal diferença é o grau de complexidade. Então é o grau de complexidade do encéfalo. É o grau de complexidade do encéfalo, do cerebelo e do tronco encefálico. Então, é uma diferença muito característica, muito diferente entre esses grupos e entre esses tipos de estruturas nervosas. E aí ele diz, essa diferença pode ser associada a outras características dos vertebrados que favorecem a exploração? Sim, elas podem ser, né? Porque para cada indivíduo há uma característica diferente. Para cada indivíduo está adaptado ao meio em que ele vive. Então, ok? Vale para o tubarão, vale para o homem, vale para a cobra, vale para o sapo, vale para a ave. Para cada bicho, essa diferença ela está associada a outras questões. Ok? Bom, nosso sistema nervoso, além do nosso sistema nervoso central, nós temos o chamado sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em dois. Sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Somático é aquele relacionado a movimentos voluntários. Então, movimentar o corpo, jogar bola, fazer o que a nossa mente, tipo, fazer o que a nossa mente, tipo, fala pra gente fazer, tipo, movimentos voluntários tipo, que a gente faz, né? Por exemplo, pegar o celular, usar o computador.
Exato, tá? Ler um texto são movimentos voluntários, porque você está lendo, 2 animais receberam um estímulo visual. Esse movimento que a sua boca está fazendo, ele é voluntário, porque você está recebendo um estímulo, mas você está respondendo. Você pode ler sem falar? Sim. Sim. Entendeu? Então, essas características eles falam, né? Assim como a visão, outros órgãos como o paladar, tato, olfato e audição, além dos músculos e dos demais órgãos do corpo, são receptores de estímulos que são transformados em impulsos e conduzidos até os nervos, tá? E de lá ele resolve o que ele vai fazer, tá? Nós temos no nosso corpo 2 tipos desse sistema periférico, né? Então, o somático, movimentos voluntários, e o autônomo, são movimentos involuntários. Você não controla. Por exemplo, você controla seu batimento cardíaco? Não. 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 Você controla a sua digestão? Não. Não. Você controla a sua respiração? Sim. Não. 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 Você controla piscar o olho? Não, é bem difícil mesmo. Às vezes Entendeu? a gente tenta, a gente desafia a si próprio, quem fica mais tempo com o olho aberto, aí vai lá, quando a gente nem percebe, a gente já piscou. Então, essa é uma característica. Entendeu? Então, coisas que controlam de maneira involuntária, então você não tem controle sobre isso. E somáticos são aquele controle que a gente chama de voluntário, ok? E aí é óbvio, a gente tem algumas doenças que estão associadas a isso, como é o caso do mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma destruição das células que liberam uma substância chamada dopamina, tá? Que estimula a formação da bainha de mielina. Então, se a bainha de mielina não estiver íntegra e estimulada... Esse mal de Alzheimer é o Alzheimer tipo do esquecimento mesmo? Esse mesmo. Ah. É tipo Ô, o que professor, alguns... qual é a diferença da amnésia pro Alzheimer? A amnésia é algo que você esqueceu momentaneamente, Aí depois lembra. mas depois você pode lembrar. Você pode ter, por exemplo, uma batida na cabeça e não lembrar o que aconteceu. E aí, Tipo uma letra de uma música e etc. Exato. Agora, o Alzheimer não, ele vai atingir as suas células, entendeu? Aí você esquece pra sempre. A minha tia, por exemplo, esqueceu meu nome. Entendeu? A irmã da minha avó, minha tia-avó, ela faleceu com mal de Alzheimer. O cérebro dela foi deteriorando, até chegou uma hora que ela não lembrava mais nada. E aí o corpo também para de funcionar corretamente. Entendeu? Eu tenho um vô que não é meio que um Alzheimer, mas ele já tá começando a esquecer. Aí ele já, pra sair, a gente tem que acompanhar ele para ele cortar o cabelo. Ele já é um senhorzinho, já de mais de 90 anos já. A gente tem que... ele ainda, a feição dele, ele é muito... Não que ele é novo, mas ele, quando você vê, não parece que ele tem 90 anos. Mas aí já afetou, porque ele era uma pessoa... Antes disso, ele era uma pessoa muito ativa, assim. Acordava cedo todos os dias. Andava sozinho pra roça, porque ele é lá da Bahia, e hoje ele já não faz quase mais nada sem ter alguém do lado. Sim. A minha avó, ela tem 94 anos, né? E a minha avó, para estimular o cérebro, ela lê jornal, ela faz caça-palavra, a gente senta para conversar com ela e pede para ela contar história, entendeu? É uma forma de você estimular o cérebro da pessoa, entendeu? Quem ia falar comigo aí? No começo, por exemplo, já ficou nervosa, porque tem horas que meu avô, é porque eu já não tenho tanta convivência, porque
Eu moro aqui em São Paulo, né? Hum. Mas fala que ele fica, quando tem Alzheimer, os senhores ficam bravos, etc. É Isso é verdade, normal porque também? é normal, porque eles tentam lembrar das É tipo, coisas e eles acabam ficando irritados porque eles não conseguem lembrar, entendeu? Isso é uma coisa que você não pode fazer quando você estiver com ele. Tentar forçá-lo a lembrar alguma coisa, entendeu? É mais fácil você contar a história que ele te contou. E aí o cérebro dele vai buscando a informação devagar, entendeu? Demora mais tentando tempo, mas lembrar, né? dá para fazer. Fala aí, Cauê. Ah, Qual o nome? tipo um Pessoas da minha tratamento. idade, por exemplo, podem ter Alzheimer também, porque eu Entendi. sempre vejo mais nos velhos. Pessoas da minha idade podem ter Alzheimer também, porque eu sempre vejo Muito mais nos raro. velhos. Muito raro, velho. Muito É raro. que eu sempre fico ouvindo falar mais nas pessoas de 60, Sim, o mal de Alzheimer 70 é uma anos. doença de característica etária. Então, quanto mais velho, pior. Entendeu? Mas Eu quanto nunca mais falar de você uma pessoa. estimula, Cauê, mais você consegue manter o cérebro ativo. O que os adolescentes têm muito hoje, que é uma briga muito grande dos professores, é a falta de você estimular o cérebro do aluno. Então, por exemplo, a gente está batendo um papo muito legal aqui, falando sobre situações que são nossas, do nosso dia a dia. Situações como a minha, da perda da minha tia, a minha avó, que já é uma pessoa de idade, acho que foi a Ana que estava falando comigo agora, falando sobre o vô dela, que mora na Bahia. Então, assim, quando a gente estimula, né, quando você aprende alguma coisa e essa coisa ela tem uma relevância para você, seu cérebro guarda a informação. É uma música, é uma coisa que o professor te falou, é uma história legal de um dia que você foi para algum lugar. Essas coisas que nos marcam, elas tendem a ficar em regiões do nosso cérebro que a gente chama de fácil acesso. Então, assim, eu brinco, né? Eu conto a história, que eu lembro o dia que eu conheci a mãe da minha filha, que é a minha mulher, né? Foi um dia de uma chuva absurda na cidade de São Paulo. E eu estava saindo do metrô, eu estava fazendo pós-graduação e naquela loucura. E aí eu cheguei, gente, na faculdade e tinha uma lanchonete. E a lanchonete era na parte de baixo da faculdade. E tinha chovido tanto que tinha molhado todas as cadeiras da lanchonete, né? E eu cheguei bravo, mas eu cheguei bravo, porque eu cheguei todo molhado, porque eu não uso guarda-chuva, porque eu detesto. E eu cheguei todo molhado, cara, bravo, atrasado, queria comer, um desespero. E eu falei, putz, grila, eu preciso sentar para comer. E eu olhava e as cadeiras todas encharcadas. Aí estava ela lá, sentada num terninho azul, né? Com 3 cadeiras secas. Cara, eu olhei para ela com um olhar de ódio. Aí ela olhou para mim e fez assim: "Você quer uma cadeira seca?" Aí eu olhei para ela e fiz: seria legal. E aí já são 15 anos que a gente tá junto, né? Então assim, são coisas que marcaram, mas a Caramba, que história cena diferente. eu lembro de riquezas de detalhes. Lembro o dia que minha filha nasceu, a hora que ela nasceu, entendeu? Datas, eu guardo Professor, todas. Oi. Diferente, professor. mas eu pergunto, se você já tava molhado, por que você não sentou na cadeira molhada, sendo que você já tava todo molhado? É porque a calça atrás estava seca. Ah, então ser assim, sim. Entendeu? Aí não dava para ficar com a bunda molhada também, além de tudo, né? Mas essas são É, características. Vocês devem ter histórias aí já é demais. vocês devem ter histórias de lugares que vocês foram, que vocês lembram, ou quem gosta de futebol, um determinado jogo que marcou vocês. Então, as meninas a mesma coisa, a primeira vez que viu o crush na escola. Então, tem várias coisas, várias situações que para nós elas acabam marcando. E esse estímulo para o nosso cérebro, ele é muito importante, tá? Então, ele diz assim, ó, cite exemplos de cotidianos nas quais o seu cérebro atua. Bom, nessa aula agora, a gente já está atuando, vocês estão Ficar me lembrando vendo, histórias. estão me ouvindo,
estão recebendo estímulos de todos os lados. A mãe do Cauê já entrou umas 3, 4 vezes no quarto dele. Era minha avó que tava. Ah, então é sua avó. Já entrou umas 3, 4 vezes no quarto dele. Então, essas são situações que marcaram. E situações do seu dia a dia. O que você comeu. De repente, sua mãe fez um almoço muito gostoso e ela virou e falou, olha, hoje tem lasanha. Meu, você já fica pensando na lasanha. Entendeu? Então, essa é uma característica muito legal. Aí ele fala, de acordo com o texto, do que depende a saúde do cérebro? Estímulo, alimentação. Então, não é só você estimular o cérebro. Muitas crianças no Nordeste têm dificuldade de aprender. Por quê? Por causa da falta de nutrição. Então, proteínas, vitaminas, sais minerais, açúcares, uma alimentação balanceada também estimulam o nosso cérebro a ter saúde. Aí ele fala que atitudes devem ser adotadas para se manter o cérebro ativo, mesmo em idade avançada. Eu dei um exemplo aqui, leitura de jornal, assistir televisão, fazer caça-palavras, contar histórias, fazer uma atividade física. Tudo isso estimula o seu cérebro a se manter ativo, tá? Aí ele fala, você conhece alguém que apresente problemas de memória? Olha, eu vou falar assim, aluno é o ser humano que mais apresenta problema de memória. Porque você pergunta para ele, você fez a lição? Aí ele fala, esqueci, professor. Então, aluno também, para mim, tem bastante falta de memória, né? Putz, professor, esqueci de fazer a lição, né? Clássica dos alunos. Mas a gente sempre tem pessoas de idade aí que apresentam problemas de memória, tá? Tudo bem? Então, aí já comentando que alguém, que aqui não aparecem todos os nomes para mim, né? Mas que comentou, né? Do vô que mora na Bahia, que fica irritado, né? Porque não lembra, né? Fica irritado porque não lembra. Tudo bem? Perguntas, senhores e senhoritas. Professor, Não, eu tenho o costume de ficar fazendo lição no dia que chega, daí quando eu não faço no dia, eu esqueço que ela existe. Nenhum, professor. Daí eu acabo esquecendo da lição. Então, precisa se organizar. Tudo bem? Sim. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Então, gente, boa semana para E vocês. professor, eu não sei se é muito para você essa pergunta, Manda aí. mas ontem eu tava vendo um jogo Cortou. primo, a gente estava reparando que os jogadores, quando vão jogar bola, eles matam chiclete. Isso faz algum bem, alguma coisa assim? Eles mascam chiclete para estimular o cérebro. É só para estimular o cérebro, porque mastigando você estimula a pupila do seu olho, ela fica mais aberta, então ele fica mais atento. É por causa disso. Eu, quando jogava bola, eu chupava bala. Tipo, atento às jogadas, etc, né? Sim. Entendi. No máximo é só isso mesmo, professor. Então, beleza, gente. Deixa eu só para eu fazer rapidinho a chamada. A Ana Júlia tá aí? Não. Hã? Só tem 7 pessoas aqui. Não. Tristeza. Tinha 9. Ana Luísa tá aí? Saíram. Ela veio pra lá, mas ela saiu aqui. Não tá aqui mais não. Ana Rafaela tá aí? Tô. Beatriz Souza. Sim. Rovaron, tá aí? Não, ela disse que ia pro médico pra avisar pro senhor. Não, ela foi no médico. Não. Ok. Catarine. Ela foi no médico e tá no McDonald's agora. Ela acaba de postar no WhatsApp. Legal. Gabriel Luiz.
Gabriel Vitor. Giovana. Gustavo Martinez. Não. João Pedro. Não. Caroline. Carol. Carol tá aí? Tô aqui. Tá. Cauê. Aqui. Cauã. Tô aqui, eu falei. Tô aqui. Oi, tô aqui. Kevin. Lucas. Angelieri. Ele entrou na reunião, acho, mas agora não tá aqui mais comigo. O Kevin tá aí? Não, o Kevin não viu, não. Não. Lucas. Luiz Henrique. Também não. Também não. Maria Vitória. Aqui. Matheus Iacoma. Não. Tá aí não? Não, acho que já foi todo mundo que tá aqui, professor. Você marcou eu, né, professor? Nicole. Não. É que eu tô fazendo a chamada, né, gente? Rafaela Silva. Não. Também Não. Rafael. Professor, você me Não. marcou, né? Quem é que tá falando comigo? É a Maria Vitória. Você tá presente. Ah, tá. Beleza? Beleza. Tá. Bom, só avisa depois com as crianças aí da sala que não entraram, que a falta no Zoom também acarreta na falta do vídeo, tá? Então a pessoa fica com 2 faltas. Tá bom? Ok. Tá. Beijo, galera. Boa Beijo, semana pra professor. vocês. Beijo, Tchau, professor. professor. Boa Boa tarde. semana. Tchau. Falou. Uma boa tarde. Até a Tchau, próxima. tchau.